Meu nome é Valmir Rosa, né? Eu sou médico cardiologista aqui em Londrina e a gente tem tido ao longo dos anos o privilégio e a oportunidade de estar atendendo muitos líderes aqui no consultório, né? E muitos pastores também. Pensando nessa questão em que circunstâncias esses líderes têm nos procurado, são as mais diferentes circunstâncias, mas a maioria deles vem para fazer um check-up de coração, quando não, já com alguns problemas, né, instalados. E infelizmente dentro do meio evangélico e falando especialmente para a liderança e pastores, esses pastores têm chegado aqui numa situação bastante complicada, a maioria deles com problemas sérios na parte do coração, hipertensos, diabéticos, a grande maioria desses pastores obesos, sem fazer nenhum tipo de atividade física, sedentários, estressados. Aliás, o estresse hoje é uma das questões mais sérias que tem, não só na população geral, mas também no meio pastoral. E eu creio que essa demanda e essas questões que existem muito hoje da igreja ser muito grande, com muitos membros e o poder, né, ou então as circunstâncias que essa igreja desenvolve, essa maneira de entender que uma igreja forte é uma igreja muito lotada de pessoas e cujo sucesso pastoral ele é muito medido, né, pelo número e muitas vezes até pela arrecadação que tem gerado, infelizmente, nesses pastores um problema de doença muito séria. E não é diferente em relação ao coração. Então, salvo raras exceções, a liderança e os pastores que têm vindo muito doentes aqui. Quando a gente menciona as questões relacionadas ao coração, né, e eu sou cardiologista, o que acontece é que as doenças cardiovasculares são hoje a maior causa de morte na população brasileira, né? Então, quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente está se referindo principalmente a infarto e AVC, né, acidente vascular encefálico. E os pastores não fogem disso, então eles estão inseridos nesse contexto, então eles também falecem muito por infarto, por AVC e suas consequências. Agora, em função de serem muito sedentários, muitos deles virem aqui com uma obesidade bem significativa, extremamente estressados, acaba criando um grupo muito particular para essas questões, assim como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Então, são doenças que são muito frequentes dentro da equipe de liderança das igrejas. Essa questão do líder se preocupar muito com pessoas e às vezes se esquecer dele, eu diria, né, que ela é uma realidade em parte, no sentido de que esse líder que ainda tem um perfil de cuidar de outras pessoas, ele sim tem uma carga emocional muito grande sobre ele. Mas do que a gente tem visto, pelo menos aqui a nível de consultório, tem mudado um pouco esse perfil dos pastores, da liderança, em que os pastores estão muito mais correndo atrás da questão estrutura, igreja, e não pessoas. Então, o que tem estressado, né, a liderança e os pastores hoje, eu não diria que é a membresia, mas eu diria que é a estrutura onde ele está inserido. Então, essa demanda que a igreja tem hoje sobre esses pastores é que tem sido o grande causador de estresse. Pessoas, elas dão trabalho, pessoas, elas são complicadas, e o ser humano sempre foi assim, sempre vai ser. Mas, por outro lado, quando você vê o resultado daquilo que você está trabalhando, é prazeroso. Então, estressa, mas traz prazer. Na minha opinião, a grande questão hoje que causa esse estresse todo no meio pastoral é a estrutura em que ele está envolvido, é a demanda que ele tem dentro da igreja local. Sim, sem dúvida, né? A agenda hoje é uma coisa terrível, né, na vida dessa liderança e tenta-se criar cada vez mais atividade, um ativismo desenfreado, né? Quando muitas vezes se pauta pelo número de atividades e não pela qualidade das atividades. E isso acaba gerando, sem dúvida, um estresse muito grande, né? Tá perto, sim, porque a grande questão do pastor é que ele tem uma demanda sobre ele que muitas vezes extrapola aquilo que seria o chamado dele como profissional da área. Então, existe um problema muito sério, e isso é uma coisa que já conversei com pessoas que administram, né, faculdades de teologia, isso é a minha opinião, de que esses pastores deveriam ter junto deles uma equipe multidisciplinar para cuidar das pessoas. Não adianta nada o pastor querer trabalhar como um psicólogo com um membro da sua igreja, então um aconselhamento, às vezes de problemas muito sérios, quando ele não tem estrutura emocional para isso. Ele é pastor, ele é chamado para ensinar, para cuidar, para pastorear, para liderar.
Então, há pastores que às vezes se envolvem em demandas emocionais, ele não tem preparo para aquilo, mas ao mesmo tempo ele também não tem ninguém, ou então ele não encaminha para um especialista. Há muitos líderes que misturam muito as coisas, não conseguem discernir até onde são questões relacionadas às coisas espirituais e questões físicas. Isso é uma coisa muito séria, porque vem muita gente aqui, não somente pastores, mas muitos crentes fazer consulta com a gente, que vem com um peso da religiosidade muito grande sobre ele, quando essa pessoa, por exemplo, tem um distúrbio endocrinológico. Então a questão daquela pessoa não é um demônio que está sobre ela, mas é um problema físico. E quando esses pastores, esses líderes começam a ter questões relacionadas a esse meio todo, muitas vezes eles surtam, eles piram. Mas o que eu vejo nessa questão específica de suicídio hoje é que o mundo de hoje é um mundo muito competitivo e as igrejas hoje, de maneira geral, não estão diferentes. A competição que existe entre as igrejas é muito grande e muitos pastores que começam a ser cobrados para que a sua igreja cresça, aconteça e faça, ele muitas vezes não tem estrutura pessoal, não tem uma estrutura formada e às vezes tem antecedentes na família até para suicídio. Existe uma tese de doutorado de uma amiga nossa aqui de Londrina, que é uma psiquiatra, que mostra que essas questões de suicídio têm até uma questão genética envolvida. Então, há pessoas, há pastores que têm isso como história na família. E quando vem sobre ele uma carga muito grande, uma demanda muito grande de ter, de fazer, de acontecer, e a coisa não caminha nesse sentido, muitas vezes ele surta e... Agora, não é incomum virem aqui pastores depressivos, pastores ansiosos ao extremo. A gente vê de tudo, né? Infelizmente. Então, por exemplo, há pastores que a gente conversa sobre essa questão de depressão e de acordo com a teologia que ele tem, com a maneira que ele acredita, ele não entende que essa depressão tem que ser tratada. Ele imagina que isso é uma questão espiritual. Então, é muito complicado isso. A gente tem que desmistificar um pouco isso e quebrar alguns paradigmas, de ver que muitas vezes essa pessoa que está aqui, esse pastor que está aqui, além de tudo, ele é uma pessoa, ele precisa de tratamento, mas ele tem que entender e aceitar isso. E infelizmente, no meio evangélico tem muita gente que foi ensinada de uma maneira diferente. Já aconteceu com a gente aqui, nenhuma nem duas vezes, mas mais do que isso, de virem aqui esposas de pastores, filhos de pastores, conversar com a gente para uma série de diagnósticos e no final pedir para a gente não falar de jeito nenhum para o marido ou para o pai que ele ou ela esteve aqui porque aquele determinado pastor ele não aceita de jeito nenhum que exista uma questão como aquela na esposa ou no filho, né? Porque tudo se resolve com uma oração. Então, às vezes nem tudo é assim. A gente tem visto muitas coisas maravilhosas da parte de Deus, mas tem muitas coisas que é nossa obrigação. E se Deus pudesse reencarnar hoje aqui, eu tenho certeza que ele falaria para muitos, olha, eu não tenho nada a ver com isso, você se vira. E muitos pastores não entendem isso, que eles têm que fazer a parte deles também. E esquecem, né? Então eles vêm aqui do jeito que eu estou dizendo, né? Obesos, hipertensos, diabéticos, sedentários, mega estressados, né? Isso gera uma qualidade de vida muito ruim. O conselho que a gente tem dito, em primeiro lugar, é determinar as prioridades, né? Não adianta ficar correndo atrás do rabo, como a gente fala, né? E para os pastores não é diferente, né? Existe um padrão bíblico até, né? Para que você possa ter as suas prioridades da maneira correta. E muitas vezes esses pastores, esses líderes têm esquecido de que o trabalho dele dentro da igreja, na verdade, não é o objetivo número 1 da vida dele. Ele tem outras prioridades, né? E sabem disso muito mais do que a gente, né? Porque são teólogos, sabem na teoria, não na prática. Então, assim, priorize corretamente as coisas, valorize mais a família, valorize mais um tempo livre, valorize mais uma atividade física de rotina. Dá para contar nos dedos aqui os pastores que vêm que são realmente fiéis a uma boa atividade física, a uma alimentação balanceada. Isso é raridade hoje, né? Há pouco tempo atrás a gente teve a experiência de falar em um grande congresso de pastores e a gente fez uma experiência lá. A gente levou material para coletar daqueles pastores nos intervalos das palestras testes de glicemia, testes de colesterol e aferir a pressão arterial. E eu posso dizer para vocês que mais de 90% dos pastores que estavam ali, a grande maioria, hipertenso, diabético, hipercolesterolêmico, obeso, sedentário,
e absurdamente estressados. Então, assim, a gente tem visto, infelizmente, grandes líderes, grandes pastores, homens de Deus que teriam uma perspectiva no ministério muito grande, para grandes conquistas, terem o seu ministério abortado quanto ao tempo por não se cuidarem. Então, pastores estão morrendo hoje por essas questões e morrendo antes da hora. E a gente tem tido várias experiências aqui, infelizmente.